primeiro tópico que eu quero conversar com vocês hoje, e nós vamos trocar uma ideia, é sobre telas, tá? Eu lá no início, quando eu comecei a minha reconstrução de telas originais, eu ficava meio perdido. O que é uma tela IPS? O que é uma tela LCD? O que é uma tela AMOLED, Super AMOLED? Eu ficava perdidão nessas telas aí e não sabia definir as características entre elas, entendeu? Aí, às vezes, eu pegava uma tela LCD, que não era LCD, eu ia lá, pesquisava a tela, dizia tela IPS. E eu, a tela IPS deve dar para botar álcool. Ia lá e socava álcool na tela e manchava todo o backlight da peça. Mas é por quê? Por falta de conhecimento, por não ter um conhecimento adequado de saber como fazer as coisas na nossa assistência técnica na época, não tinha essa informação. E aí eu decidi estudar um pouco sobre essas telas. E eu tô aqui para explicar um pouco para vocês como é que funciona e sobre o que é essas telas, tá? Então a gente tem assim, tela LCD, tá? Eu vou falar um pouco do que eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje sobre as telas LCD, telas IPS, a diferença dela, né? TFT, que também está nas telas, o TFT está tanto nas telas LCD quanto nas telas AMOLED e Super AMOLED. Vamos falar sobre as telas AMOLED, Super AMOLED e as OLED, beleza? Então vamos começar entendendo no início, o que é as telas LCD, tá? Tela LCD é Liquid Crystal Display, tá? O que é isso? É um cristal líquido. Telas LCD é um cristal líquido que tem dentro da tela, tá? O que esse cristal líquido faz? Esse cristal líquido, por estímulos elétricos dentro da tela, ele consegue formar as imagens e formar as cores. Então ele forma as imagens e forma as cores. Só que tem um pequeno detalhe, ele não emite luz. Então ele forma esse cristal líquido por pequenos impulsos elétricos, ele consegue fazer as imagens, ele consegue formar essas imagens, consegue formar as cores, mas ele não emite luz. É aí que entra o nosso backlight. Entenderam por que a gente tem um backlight hoje na peça? Por que a gente tem uma peça de LCD, a gente tem um backlight? Para iluminar os impulsos desse cristal líquido que se movimenta conforme cada impulso, ele forma uma determinada imagem, e nessa imagem ele consegue dar as cores também, né, para esse cristal líquido, só que ele não consegue emitir a luz para que a gente possa enxergar na tela. Com as folhas do backlight, com os LEDs, né, que iluminam toda a tela, essa luz que transpassa da parte de baixo, de trás da tela, para frente, nos mostra uma imagem perfeita. Então é assim que funciona uma tela LCD. Uma tela LCD não é nada mais do que um cristal líquido que consegue formar imagens e cores por alguns impulsos elétricos, né? Claro, obviamente é muito mais específico do que isso, mas eu estou resumindo para vocês, que consegue formar esses impulsos elétricos em imagem e cor. E o backlight serve para iluminar isso tudo, para que a gente possa ver a imagem perfeitamente. Entenderam um pouco como é que funciona essa tela LCD, ou por que ela a gente chama de cristal líquido? É um cristal, é um mineral lá dentro, que com alguns impulsos elétricos, estimulado pela tela, obviamente, né, pela placa do aparelho e tudo mais, que a gente consegue ver as imagens com esse backlight atrás, perfeito? Aí a galera vê assim, tá, Rafael, tudo bem, nós temos o LCD, e nós temos uma tal de tela IPS. O que é essa tela IPS, Rafael? Essa tela IPS não é LCD? Não é tudo igual? Não. Tela IPS é parecido, mas não é igual, tá? Tela IPS é parecido, mas não é igual. Tela IPS a gente chama de In-Plane Switching. Isso é uma tela que chama o IPS, né? A sigla IPS é In-Plane Switch. O que é o IPS, galera? O IPS é uma tecnologia dentro das telas LCD que elas ficam o cristal líquido lá dentro no compartimento da tela é melhor organizado. E o que isso resulta? Que quando a gente vira o LCD, a gente consegue observar as cores nitidamente. A gente consegue ver a tela mais nitidamente.
Se a gente pegar uma tela de LCD normal, uma tela normal que não é IPS, se a gente virar um pouquinho a tela, as cores distorcem, correto? Vocês podem confirmar comigo aí. Se virar um pouquinho o LCD, as cores distorcem. Se pegar uma tela IPS, as cores não distorcem. Ela mantém a cor do aparelho. Isso é muito legal para que a gente possa utilizar e qualquer movimento da mão a gente não perca a qualidade de imagem da tela. Então, quando vocês pegarem uma tela IPS, vocês vão ver que ela, mesmo virando a tela de um lado para o outro, vocês vão ter a mesma qualidade de cor. Isso é muito legal. Essa é a qualidade da IPS, tá? O ângulo de visão é melhor, a reprodução das cores é melhor, porque como ela tem o cristal líquido alinhado com a tela, ele dá uma sensação de cor mais viva, uma sensação de cores mais bonitas. Essa é a diferença da IPS para LCD. É o alinhamento do cristal líquido com a tela, onde dos ângulos, em diferentes ângulos, a gente consegue perceber que as cores permanecem as mesmas, que as cores não distorcem, tá? E que tem uma qualidade melhor de cores, né? Tu consegue ver uma cor mais viva na tela IPS. Essa é a diferença delas, entendeu? Temos essa tela IPS, eu estou com uma colinha aqui porque são muitas telas, eu estou tentando me lembrar. Telas TFT. Essa TFT, ela é um pouco mais além, tá? Digamos que entre as telas de LCD, a TFT é a de melhor qualidade, tá? TFT é uma tela que, vamos dizer assim, das LCD foi a de última geração. Tanto é que a tecnologia TFT também está inserida nas telas AMOLED. Eu já vou explicar para vocês o que é. Lembrando, tela LCD, cristal líquido lá dentro, os minerais que por impulsos elétricos fazem imagem em cor, correto? E o backlight ilumina tudo. O TFT, ele é Twin Film Transistor. Ele é uma película em cima do LCD, que ela é semicondutora. E o que essa película faz? Ela dá mais estímulos a alguns pixels, fazendo com que uns tenham um pouco mais de cor e outros pouco menos, dando uma sensação de contraste melhor na tela. Tá? Então, digamos que ela faz um gerenciamento melhor das imagens e das cores da tela de LCD. Então, quando pegar uma tela TFT, tu sabe que ela tem uma película semicondutora em cima do display que faz a gestão dos pixels e de cores e de movimento. A tela TFT ela tem um atraso menor nas cores também, a fluidez da tela é melhor, entendeu? Então ela tem uma característica de uma tela de melhor qualidade, perfeito? A tela de melhor qualidade, tá? Eu vi que a galera botou um exemplo de aparelho que tem cada tela, só para ter uma noção. Vamos lá. Tela LCD. Vai achar LCD vai achar em aparelho mais antigo, tipo Grand Prime. Grand Prime, aquele LCD, aquele realmente é um LCD, tá? Telas IPS, vai achar em A10. A10 tem uma tela IPS. Tela TFT, vai achar em A11 tem TFT. Deixa eu me lembrar qual o outro. A21S tem TFT. Tá? O A10 agora eu não me lembro se tem um TFT também. Porque às vezes elas podem mesclar, tá? IPS e TFT. Tem as duas tecnologias juntos. Tá? Então, às vezes elas mesclam. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Se liga nisso aqui. Vocês sabem que a detentora dessa tecnologia é a LG? Sim. A LG que fabrica as telas da Samsung? Sim. A LG que fabrica as telas da Motorola? Sim. Ela é a detentora dessa tecnologia LCD e IPS, TFT, beleza? Então, LCD, IPS e TFT, a LG é detentora dessa tecnologia. Existe uma tecnologia que se chama
IPS e ISP, que é da Samsung, mas essa não foi para o mercado, eu não sei qual é o motivo que não deu certo, que é uma tentativa de cópia da IPS, mas não deu certo, a Samsung não foi adiante com essa peça, tá? Então, a detentora hoje das telas LCD, IPS, TFT é a LG. Por mais que tu tenha um aparelho da Motorola, que tu tenha um aparelho da Apple, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 7, 8, tudo é tela LG. Então a LG, ela é a detentora dessa patente e é ela que fabrica a tela para esses aparelhos. Obviamente, existem alguns poréns, né? Que, por exemplo, vou dar uma breve explicação para vocês. Everson, já vou falar das telas maleáveis, tá? Só um minutinho, vamos seguir aqui. A Apple sempre tem uma pitadinha a mais, né, cara? A Apple ela é um pouco diferenciada em questão a isso. Ela tem um branding de marca muito forte. Então, vamos lá. Do iPhone 4S até o 8 Plus, ela tem uma tela IPS. A Apple usa a tela IPS. Do iPhone 4S até o 8 Plus. Porém, ela não chama de tela IPS. Ela chama de Retina Display. A Apple sempre dá essa jogada a mais, né? Então, por exemplo, meu iPhone 8 não tem uma tela IPS, mas meu iPhone 8 tem uma tela Retina Display. É uma tela IPS, só que a Apple foi lá e botou um nome diferente. Que é para não ser igual uma tela, por exemplo, IPS de 1 a 10, entendeu? Eles fazem essa jogada de marketing para engrandecer o produto deles. E eles estão certos, né? Eles estão corretos enquanto a isso. Então, o que eles fazem? Do iPhone 4S até o iPhone 8, eu tenho uma tela Retina Display. Que é uma tela IPS de boa qualidade, obviamente. A Apple sempre prezou a qualidade e não largou isso. Mas já que estamos falando da Apple, já vou dizer para vocês. Rafael, e as telas AMOLED, Soft OLED, né, que a gente chama? Soft OLED existe só para nós técnicos, tá? O AMOLED flexível é o Soft OLED. E as telas do iPhone X, como é que funciona aquilo? As telas de iPhone X em diante, a Apple chama de Super Retina Display. Então, iPhone X, iPhone XS Max, XS, são Super Retina Display. Eles dão para uma tela AMOLED flexível, eles dão um outro nome, que é Super Retina Display. Coisas que a Apple faz. Isso aí não adianta, isso aí é da Apple. Ela nunca vai dizer que a tela dela é uma tela AMOLED, porque a tela AMOLED, quem é detentora dessa patente é a Samsung, e aí vai remeter a Samsung e eles não vão falar que é isso, tá? E as telas do iPhone 11 Pro em diante, a Apple trocou também. Então, se no iPhone X até o XS Max era Super Retina Display, do iPhone 11 Pro em diante ficou Super Retina Display XDR. Eles deram mais uma sigla, porque realmente a tela ela é superior à tela do iPhone X, ela tem mais pixels e tudo mais, tem uma qualidade técnica muito melhor lá, e eles botaram esse XDR a mais, que é para engrandecer um pouquinho mais as telas da Apple. Do iPhone 11 Pro até o iPhone 12 Pro Max hoje é a mesma tela. Aí a galera tá me perguntando, Rafael, tá, tudo bem. E as telas do iPhone XR do 11, que são lá são LCDs e são lá passando a linha X, como é que funciona? Que nome ficou aquelas telas? Aquelas telas ficaram Liquid Retina Display. Então eles tiraram o Retina Display, que é do iPhone 4S até o 8 Plus, e botaram um outro nome, Liquid Retina Display. Liquid porque é de cristal líquido, lembra do LCD? É de cristal líquido, mas deram uma engrandecida, porque para a galera do XR do 11 não ficar triste, porque não tem tela nova para eles foram lá e botaram um nomezinho novo, e a galera do XR do 11 ficou feliz, porque a tela também é nova, e a tela realmente é de excelente qualidade.
Do iPhone XR e do 11 são telas TFT, são telas de extrema qualidade na característica de LCD, mas eles não chamam de TFT, eles chamam de Liquid Retina Display, beleza? Então vamos seguir aqui falando um pouquinho dessas telas. Vocês estão entendendo aí, galera? Manda no nosso... Ó, o pai do iPhone aí, o pai tá on. Isso aí, meu amigo. Manda aqui no nosso campo de perguntas aqui, no nosso chat, se estão entendendo, tá certinho, tá fluindo a aula, estão conseguindo entender o que são as telas. Chegamos até as telas TFT, tá tudo ok, estão entendendo? Bota para mim aqui no nosso chat aqui, bota eu entendo, bota assim, eu entendo, beleza, eu sei que a aula tá fluindo e tá tudo certo. Aí, show de bola, a galera tá entendendo, tá fluindo, e assim que é bom. Realmente é um pouco complicado, mas é que depois que a gente pega o tino de saber como funcionam as coisas, a gente consegue entender melhor como funciona cada peça. A gente pega uma peça e fala, opa, essa peça aqui eu entendo, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Então, perfeito, a galera tá entendendo, é isso aí que eu prefiro. É aí, ó, top demais, show. Estão curtindo a aula? Bota aí se tá curtindo a aula. Deixa eu dar uma respirada, porque é informação, eu sei disso, é coisa pra caramba, e nem chegamos nas AMOLEDs ainda, hein? Micael, vamos falar sobre o Edge, só um pouquinho, espera um pouquinho que nós já vamos chegar ali. Só quero saber se a aula tá fluindo, se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Se tiver, tá show, vamos seguir a aula aqui. Nós temos ainda muito para conversar, espero que tenham gostado. Então, galera, já que tá tudo certo, estão entendendo, até agora passamos pelo TFT, expliquei um pouco sobre as telas da Apple, por que ela chama as telas dela disso, porque a Apple gosta de dar um enfeite no bolo dela. Então agora nós vamos dar um passo além. Vamos falar um pouco sobre as telas OLED, tá? O que é a tela OLED, galera? A tela OLED é a tela que ela consegue controlar pixel por pixel de cada fragmento da tela. Cada ponto da tela se tem um controle de imagem, tanto de saturação, que são as cores, quanto de brilho. Então isso quer dizer o quê? Que essa tecnologia OLED não precisa de backlight, correto? Quantos de nós já pegamos telas OLED que não tem backlight, obviamente, né? Por quê? Porque a tela tem a característica de conseguir controlar cada pixel, o ponto de iluminação dele e de cor. E aí a gente não precisa mais do backlight, perfeito? Então essa é uma característica da tela OLED. A gente chama a tela OLED de matriz passiva, tá? É uma matriz que ela funciona passivamente na tela, onde cada ponto funciona de modo mais lento, vamos dizer assim, tá? Ela não tem uma característica de fluidez boa na tela. São imagens que ela dá um retorno muito grande quando passa alguma coisa muito rápido. Ela tem uma característica de não fluidez, tá? Mas é uma característica já bem melhor que o LCD, porque cada ponto, cada pixel, ele trabalha independente um do outro. Então, cada pixel vai trabalhar independentemente um do outro. Isso é perfeito, porque a qualidade de imagem é bem maior. Por quê? Vamos lá. Se a gente tem imagem escura na tela OLED, o pixel, ele baixa a luminosidade dele a ponto de ficar preto. Diferente da tela LCD. Porque como a tela LCD tem o backlight, por mais que a gente bote numa tela preta na tela LCD, o fundo não fica preto. Vocês já perceberam isso, né? O fundo não fica preto. Ele fica um cinza bem escuro, mas ele aparece uma tonalidade mais clara que preto, correto? Então tem uma luz sempre ligada ali no fundo do backlight. Diferente do OLED. Se a gente pegar uma tela OLED, tá? Deixar a metade branca e a metade preta,
metade da tela estará ligada e metade da tela estará desligada. Então, cada pixel preto, né, que tem lá na tela, que esteja em preto, é porque ele está desligado, ele não está recebendo energia, não tem corrente elétrica naquele pixel, entende? Essa é a tecnologia da tela OLED. Ela tem essa característica de desligar pixel e acender pixel. Ela desliga e acende em tonalidade de cor diferente. Por isso a qualidade de imagem da tela OLED é muito superior à tela LCD, porque existe muito mais tecnologia envolvida. Por isso que uma tela de A10 custa um valor e uma tela de A30 custa outro valor. Perfeito? Tá, Rafael, tu falou de tela OLED. O que é uma tela AMOLED? O que é esse AM? Qual é essa diferença que tem essas duas letrinhas a mais? Essas duas letrinhas a mais se chama Active Matriz, tá? É a mesma coisa que uma tela OLED, porém, as telas evoluíram. A tela AMOLED evoluiu. Ela saiu da OLED e foi para a AMOLED. Qual é a diferença entre elas? A matriz, lembra que eu falei que a matriz das telas OLED eram passiva? A matriz da tela AMOLED, ela não é passiva, ela é ativa. Tá, Rafa, mas o que é essa matriz ativa? Digamos que você está lá vendo no teu celular lá, tá lá no teu A30, vendo uma corrida de Fórmula 1, tá? Onde tem imagens muito rápidas, tá? A matriz ativa, ela faz com que os pixels respondam de uma forma muito mais rápida do que a matriz passiva, fazendo com que a fluidez da tela seja mais rápida. Então, se passar um objeto ou um vídeo, qualquer coisa de uma pessoa dançando, algo que tenha mais fluidez na tela, que a gente precise mostrar mais dinamismo, mais movimento na tela, a tela AMOLED vai apresentar melhor a qualidade de imagem. Entenderam? Então, a Active Matriz, a matriz ativa da tela AMOLED é com que ela consiga dar mais rapidez às imagens do que a tela OLED, tá? E embarcando já com essa tecnologia da Active Matriz, da matriz ativa das telas AMOLED, eles conseguiram diminuir o consumo energético dessa tela. Então a tela OLED tinha um consumo energético X, maior. A AMOLED, fazendo com a matriz Active, né, com a matriz ativa, eles conseguiram diminuir um pouco o consumo energético, fazendo com que a tela AMOLED seja gaste menos energia da bateria do que a tela OLED. Entenderam a diferença da AMOLED para OLED? São os tipos de matriz que conduzem os pixels na tela. Conseguiram entender, galera? Eu sei que é informação, eu entendo isso, mas bota aqui no recado. Se estão conseguindo entender o que eu estou falando. Tá tudo certo, a aula está fluindo, estão conseguindo entender de boa, tá tudo ok? Bota aqui para mim nos comentários. Kaila, vamos falar da Super AMOLED agora. Entenderam, galera? Bota aqui nos comentários para mim. Entenderam a diferença da AMOLED para OLED? Coloca aqui nos comentários, entendi. Que é para que eu possa seguir a aula aqui de boa. Quero ver nos comentários aqui, entendi. Que aí a gente segue a aula. Se ficou alguma dúvida, a gente mata a dúvida depois no final dessa aula aqui. Beleza? Então, essa é a nossa diferença da tela AMOLED para a tela OLED. Perfeito? Tudo certo? Cadê a galera dos comentários aqui? Eu quero ver se entenderam. Tá tudo certo? Entenderam? Tudo ok? Conseguiram entender? Beleza? Temos essa diferençazinha entre duas palavrinhas que mudaram da tela OLED para AMOLED. Foi onde deu uma característica totalmente diferente na tela, com maior fluidez, menos consumo energético, maior gerenciamento dos pixels da tela. Perfeito? Show, galera tá entendendo, eu tô feliz pra caramba que vocês estão entendendo, porque eu tô me esforçando. Galera do Instagram,
lá no YouTube também, beleza? Tô entendendo vocês aqui também. Tô em 2 lives, é aqui no YouTube e lá no Instagram. Beleza, galera? Então, vamos pular? Vamos adiante? Vamos adiante? Então agora nós vamos dar mais um pulo aqui. Galera, vamos falar sobre a Super AMOLED, tá? O que é a Super AMOLED? Super AMOLED nada mais é que a Samsung, isso é uma coisa da Samsung, tá? A Samsung viu que eles tinham uma tela de muita qualidade na AMOLED, tá? Com consumo energético bacana, fluidez na tela ok, mas eles tinham um problema de toque na tela. Claro, a gente está falando de outros aparelhos, de outros displays, de um tempo um pouco mais antigo, porque agora todas as telas são Super AMOLED, tá? Mas pode pegar, por exemplo, uma tela de um S7 Edge, onde o touch é na frente da tela, não é uma tela Super AMOLED. Então, o que a Samsung percebeu? Que eles tinham uma tela de extrema qualidade, de nitidez perfeita ali de imagem, porém, eles não tinham um toque perfeito. E a tela AMOLED ainda estava muito grossa para os tipos de smartphone que eles queriam lançar. Então, o que a Samsung estudou e desenvolveu? As telas Super AMOLED. Tela Super AMOLED nada mais é do que uma tela AMOLED, tá? Com 2 camadas TFT, uma camada superior e uma camada inferior de TFT. Nós estamos falando de 2 camadas de vidro TFT, tá? Que fazem a semicondução de eletricidade, onde no meio disso tudo eles têm o touch. Então as telas Super AMOLED são telas AMOLED com um touch integrado entre as camadas do TFT. Conseguiram entender? Então as telas AMOLED é uma tela AMOLED, onde existem camadas de TFT, geralmente é uma camada superior e uma camada inferior de TFT, onde o touch é integrado no meio, que são a maioria das telas que a gente tem hoje. Por exemplo, as telas AMOLED rígido, que a gente chama, são todas telas Super AMOLED, né, que são telas AMOLED com touch integrado. Vocês querem exemplo de uma tela AMOLED que o touch não é integrado? S7 Edge, o touch não é integrado. S6 Edge, o touch não é integrado. Se pegarem uma tela de iPhone X, é uma tela AMOLED, né, flexível, que eu vou explicar qual é a diferença dela, porém o touch é externo. Então ela não é uma Super AMOLED. Entendeu? Então tem essas diferenças dessas telas. Ah, Rafael, mas a qualidade do iPhone X é top. Sim, ela é top e é muito superior a muitos aparelhos, mas porém ela não utiliza a tecnologia de touch integrado na tela por 2 camadas de TFT. Beleza? Então essa é a diferença da tela Super AMOLED. Uma tela AMOLED, onde o touch é integrado dentro da tela, porém por 2 camadas de TFT de películas semicondutoras. Beleza? A Kayla está perguntando sobre o J8. J8 é Super AMOLED. 2 camadas TFT de vidro semicondutoras, porque ela é rígida. São 2 camadas de vidro, porque ela é rígida, semicondutoras com touch integrado no meio. J8 é um Super AMOLED rígido. Perfeito? A gente fala AMOLED rígida. A gente fala porque é o nosso dizer do dia a dia, né? Mas o correto é ela é uma Super AMOLED rígida. Perfeito? São algumas diferenças que a gente tem nas telas. E por que a Samsung decidiu fazer essas telas? Por que ela quis fazer uma tela AMOLED, Super AMOLED? Porque cada vez mais os smartphones foram afinando. Cada vez mais o smartphone ficou mais fino. Quanto mais fino esse smartphone, a tela tem que ser mais fina. Como é que a gente vai botar, por exemplo... vamos a um exemplo bem peculiar aqui. Por que tela Incel não dá certo em tela AMOLED? Por exemplo, por que botar uma tela Incel num A30 não dá certo? Fica alto, fica grosso. Porque as telas com backlight são mais grossas do que a tela AMOLED. Tem essa diferença, percebe? Tem essa diferença entre as telas. Porque a característica da tela Super AMOLED ela é ser bem fina, de ter
a camada dos LEDs, né? Tem todo o OLED lá por dentro. Tem as camadas de TFT, que são 2 vidrinhos bem fininhos. Aquele vidro que trinca na tela AMOLED são as camadas de TFT. E tem o touch integrado no meio, porque é uma película lá bem fininha também na tela. Então, quanto menor, mais fina a tela, melhor para eles, porque mais eles conseguem deixar o aparelho mais fino e compactar mais o espaço lá dentro. Perfeito? Essa é a diferença da Super AMOLED. Então, a AMOLED tem uma matriz passiva, a OLED tem a matriz passiva, onde não existe um gerenciamento dos pixels e não tem uma fluidez boa de imagem. A AMOLED, o AM, Active Matriz, matriz ativa, onde tem um gerenciamento melhor dos pixels, a fluidez da tela corre melhor e tem um consumo energético menor do que a OLED. Super AMOLED, também matriz ativa, com 2 camadas de vidro de TFT, película semicondutora, onde o touch é integrado no meio da Super AMOLED. Então, uma Super AMOLED é uma tela AMOLED onde o touch é integrado. Fechou? Beleza? Conseguiram entender de boa? Tá ok? Bota aqui nos comentários se entendeu o Super AMOLED e eu vou explicar para vocês agora a AMOLED flexível. Mas bota aqui no comentário primeiro. Rafa, tá entendido? Vamos para Super AMOLED flexível. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Espero que tenham gostando da aula. Sobre telas, é uma coisa que eu gosto, eu estudo bastante sobre elas. E cada vez mais elas estão mudando, pessoal. Cada vez mais elas estão mudando. Elas estão cada vez mais diferentes. E eu estou sempre pesquisando sobre elas. Entendido? Tudo certo, galera? Tô entendendo aqui a nossa aula. Pai do iPhone, pô, beleza. Conseguiu entender, tá? Tô feliz pra caramba, cara. Feliz demais. Galera, tráfego pago eu não vou falar hoje. Tráfego pago a gente pode falar numa outra live, tá? O Gustavo me perguntou aqui. Depois me chama lá no Instagram e a gente conversa um pouquinho lá, tá, Gustavo? Emerson, melhor explicação que eu já vi. Pô, perfeito, Emerson. Que bom que gostou. Que gostou. Vamos lá. Vaga pro curso, David. Daqui a pouquinho, no final dessa live, eu vou abrir as vagas. Fica tranquilo, tá? A vaga tá garantida. Galera, vou explicar aqui sobre as telas Soft OLED, tá? AMOLED flexível, tá? Vou explicar sobre essas telas AMOLED flexível e vou finalizar essa parte da aula porque realmente é uma aula extensa. Eu poderia ficar falando horas sobre telas aqui, a gente não tem esse tempo, né? Também você tem que descansar, já são 8h15 da noite. E que fico muito feliz que vocês estão gostando da aula. Perfeito? Galera, AMOLED flexível. O que é o AMOLED flexível, tá? O AMOLED flexível é uma tela, presta atenção, o AMOLED flexível é uma tela Super AMOLED, tá? Super AMOLED, onde as camadas de TFT deixaram de ser de vidro e passaram a ser de policarbonato. Se liga, o negócio é complexo mesmo. A Super AMOLED, que deixou de ter as camadas de TFT de vidro, que eu lembro que eu falei que a Super AMOLED tem uma camada superior e inferior de TFT, uma camada condutora, semicondutora, onde ela passa informações de touch, imagem e tudo mais, de vidro. Então a Super AMOLED flexível deixou de ser o TFT de vidro para que seja de policarbonato. E eu vou dizer mais para vocês. E como é que eles fazem esse encapsulamento de tudo isso nessa tela? Existe eles desenvolveram uma técnica onde eles conseguem colocar todas essas folhas, tá? Policarbonato, os OLEDs, o TFT, tudo ali dentro. Eles encapsulam toda essa matéria-prima a menos 150 graus centígrados. Então, galera, olha a tecnologia dos caras. Os caras saíram lá do LCD, da LG, né? Passamos para a Samsung, que é a detentora do OLED. OLED, AMOLED,
Soft OLED, que a gente chama, né, que é um AMOLED flexível, Super AMOLED, tudo isso a Samsung é detentora da patente. Então, o que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte, bom, nós temos essa camada de TFT de vidro, mas nós temos também o policarbonato, que é flexível e tem resistência. Será que a gente não consegue fazer uma película semicondutora de TFT em policarbonato? Quantas vezes a gente vê coisas que substituem o vidro por policarbonato, correto? O que os caras fizeram? Os caras fizeram a tela, o miolo da tela AMOLED é o mesmo, tá? Onde passa a imagem, o miolo é o mesmo. Porém, eles pegaram os dois vidros que seriam de TFT, fizeram de policarbonato flexível, porque o TFT ele é uma película semicondutora flexível, prensaram toda essa jossa a menos 150 graus e fizeram a nossa tela Soft OLED. Galera, é claro que eu estou falando uma coisa muito superficial, não é um estudo a fundo. Como eu falei para você, se a gente fosse estudar isso a fundo, nós iríamos ficar horas e horas só nessa live aqui falando sobre telas AMOLED, Super AMOLED, OLED e por aí vai. Mas é uma explicação breve para que vocês possam entender um pouco sobre as diferenças entre essas telas. Então, quando a gente fala de uma tela AMOLED flexível, nada mais é que uma tela Super AMOLED, onde tiraram as camadas de TFT de vidro, passaram para policarbonato e fizeram a prensa, o encapsulamento de toda essa matéria-prima numa prensa a menos 150 graus. Essa é a nossa tela AMOLED flexível e cada vez mais elas vêm sendo aprimoradas, né? Cada vez mais elas ficam melhores, cada vez mais a resolução delas melhora. E aí nós entramos numa aula muito mais profunda do que a gente está falando aqui. A gente poderia fazer uma live só sobre isso. Eu teria o maior prazer de falar sobre todos os tipos de tela e ir adiante, mas realmente é muito conteúdo. E a minha intenção aqui é só trazer informação para que vocês saibam diferenciar as telas LCD até a tela Super AMOLED flexível e as diferenças entre elas. Eu gostaria de saber aqui se conseguiram entender essa breve aula sobre telas, as diferenças entre as telas, se está tudo certo, conseguiram entender as diferenças do LCD, do IPS, do TFT, do OLED, do AMOLED e do Super AMOLED rígido e do Super AMOLED flexível. Conseguiram entender? Está tudo certo? Posso tocar adiante a nossa aula? Tudo ok? Espero que esteja tudo certo aí.